Olá, bom dia, amigos do YouTube, do Instagram, do TikTok. Estou aqui hoje novamente com vocês para nós começarmos o nosso primeiro dia de desafio dos 7 dias, da série de 7 dias. E o que eu escolhi para essa semana? Nós trabalharmos com atividades desestressantes. Nessa correria do dia a dia que a gente vive, casa, filho, marido, trabalho, pacientes, clientes, precisamos de um tempo para nós. Mas de tanta agitação que o nosso dia a dia pede, né? Para que nós cumpramos com os nossos afazeres, fica assim um pouco difícil você parar, se centrar, fazer algumas vezes uma meditação, muita gente não consegue. Sentar para assistir um filme, muitas vezes eu me pego sentando para assistir um filme, eu lembro de uma coisa, eu levanto, eu lembro de outra, eu levanto, e o filme fica todo pela metade. Muitas vezes eu até paro de assistir o filme para fazer alguma outra coisa que precisa de uma atenção maior naquele dia. E quando eu volto, eu esqueci até o nome do filme. Muitas vezes eu vou achar o filme meses depois, porque veio na minha lista de interesse, eu não marquei ele lá para deixar na minha lista, né? Então, é isso que acontece no nosso dia a dia com a nossa correria. Então, por conta disso, eu me lembrei que na época que eu dava aula, eu tinha uma amiga que na primeira semana de aula, os professores sempre começavam primeiro, uma semana antes das crianças, e essa amiga eu gostava muito dela, né? Ela sentava e ao invés de ficar... Ela prestava, claro, atenção na palestra, porque era uma semana muito maçante, de muitas palestras e orientações de como deveria ser o ano letivo, etc. E ela sentava, levava o caderninho, um lápis e ela ficava rabiscando, 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 rabiscando. Eu falei, é isso que eu vou trabalhar essa semana então, na nossa semana de 7 dias com artes. E como eu escolhi essa semana, nós vamos trabalhar com algum, de preferência, lápis de cor. Mas isso não impede que eu coloque aí alguns materiais alternativos. Não é minha intenção, eu quero criar outras séries com diversos materiais. Mas vamos ver se eu consigo, né, manter essa semana, esses 7 dias, usando apenas o lápis de cor. Se você é arte terapeuta, você conhece o material, você sabe a importância do paciente, do cliente, estar usando o lápis de cor, ter a necessidade de um material estruturante. Mas não é sobre isso que eu quero conversar. Eu quero conversar, sim, mostrar a técnica para você que é arte terapeuta, para você que é psicólogo e está me assistindo, mas também para você que é uma pessoa leiga, que não entende, é para você desestressar mesmo, ter uma alternativa. O que eu vou fazer com essa mão que não para de mexer? O que eu vou fazer com essa cabeça que não para de pensar? Então, é focar. E focar de que forma? Bom, antes de eu iniciar, eu queria falar para vocês que ontem, vou até pegar aqui no cantinho, eu deixei separado. Ontem foi muito bom. Eu, assim, inventei esse negócio das séries. Eu já programei umas séries pra gente poder trabalhar, né? E fazer os vídeos para vocês, uma série sem preocupação terapêutica ou não, né? Visando um público leigo e também os arteterapeutas, os psicólogos que conhecem o material, dá ideias, porque às vezes as ideias desaparecem da cabeça da gente. Mas eu recebi alguns comentários. Esses comentários vieram através do WhatsApp, por isso que eu não tenho lá no YouTube nenhum registro de falando sobre isso, né? Vieram também através das comunicações lá do TikTok. Eu fiquei muito contente,
né? Todos os vídeos que eu coloco lá tem bastante curtida, eu tô bem feliz. E assim, as pessoas estavam falando, puxa, Beth, mas você poderia ter falado a respeito do caderno, de fazer, de montar o caderno. Lá no YouTube tem, eu lembro que eu fiz um caderno sobre cores. Inclusive, ele está dentro dos meus materiais, eu nem encontrei ele hoje para mostrar para vocês. Mas eu trouxe alguns cadernos, porque quando eu tinha o consultório físico, eu dava de presente, a pessoa ia me procurar, quando ela fosse começar, no primeiro dia de atendimento, ela recebia um caderno terapêutico, né? Então, eu mesma comprava o caderno, eu decorava o caderno, eu montava a capa do caderno, então, eu presenteava ela com no primeiro dia com aquele caderno terapêutico. E sobraram quando eu vim para morar, porque hoje eu moro dentro de um motorhome, é um ônibus, eu já morei numa van, hoje é um ônibus. Eu trouxe alguns dos cadernos, eu gosto muito de decorar cadernos, mas não foi esse o objetivo ontem, mas como algumas pessoas comentaram sobre, eu resolvi trazer. Eu tenho, assim, alguns bem simplesinhos, então eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um caderninho que eu trabalho riscos terapêuticos, né? Eu faço um teste com os materiais, lápis de cor, giz de cera, pastel, seco, oleoso e uma porção de materiais, lápis de cor, canetinha, etc., para ver como eu reajo e entender o paciente também quando ele usa aquele material. Então, esse caderno eu criei, ele é de tecido, né? Eu criei com essa intenção de falar sobre esses materiais, o que vem, o impacto que causa aquele material. Ele é estruturante ou é desestruturante, né? E aí vai. Aqui eu criei esse outro caderno que ele fala sobre cores, tá? Então, nesse caderno aqui, eu comecei explicando, né, as tabelas. Então, eu entro com as cores quentes, com as cores frias, depois eu começo a fazer uma paleta de cores e também trabalho com as cores secundárias, terciárias, misturando e depois eu escrevo um pouquinho sobre as cores, né? O que ela emite, ela transmite para nós a respeito de sentimentos, emoções, né? Então, eu falo do vermelho, que ele simboliza dentro da cromoterapia, que eu fiz o curso de cromoterapia voltado para terapeutas mesmo, né? E esse caderninho, ele é montado com um monte de retalhos, olha. E depois eu fiz uns pontinhos, como se fossem costura, tá vendo? Ele é todo assim. Tem até uns fiapinhos saindo, tá vendo? Esse é o meu caderno de cores, tá? Bom, aí eu fiz um determinado dia, eu fiz um curso, eu gosto muito de fazer cadernos também para cursos, né? E eu fiz um curso a respeito das deusas gregas. Então, eu montei esse caderno. Ele não tem, ele é uma coisa só, é um tecido só, né? Eu não quis trabalhar com nada porque eu achei bem interessante esses desenhos mesmo. Ele fala sobre as deusas gregas, né? Tem bastante texto teórico, tem as técnicas, algumas técnicas e todo arte terapeuta para ele conhecer, para ele saber o que o paciente, o cliente está sentindo, qual é o impacto que aquele material está transmitindo para o paciente, ele precisa, o arte terapeuta, ele precisa trabalhar com os materiais. Então, eu nunca aplico uma técnica
com o paciente se antes eu não trabalhei com ela. Então, eu entendo o que ele sente, porque alguns materiais me desestruturam também, tá? Eu conheço o sentimento quando ele é estruturante, quando ele mexe com as emoções da gente. Bom, esse outro caderno eu gostei bastante também. O fundo dele é filtro de café, tá? Depois ele foi colado em cima de um tecido. Eu comprei essas bordas, esse verde são bordas que a gente compra em papelaria. Apliquei, aplique esse centro também. Esse desenho aqui também são apliques que a gente faz normalmente em decopagem. As letrinhas, para vocês terem ideia, né? Olha, até caiu um pedacinho da letra A aqui. Era um caderno de receitas. Mas por que receitas? Ele também é um caderno de deusas, né? Foi um curso que eu fiz, começa aqui com Afrodite. Então, nesse curso, nós trabalhamos com as deusas e cada deusa a gente fazia uma atividade, né? Então, eu lembro bem que aqui na Afrodite eu fiz uma máscara de beleza usando maçã. Interessante, né? Então, esse é o caderno das deusas. E esse caderno aqui, né, foi um curso também que eu participei. Eu gosto de montar os cadernos de cursos que eu faço. Por quê? Tudo separadinho. Porque quando eu preciso de determinada técnica ou quero trabalhar aquela série, que eu já trabalhei muito dessas séries aqui, que eu já fiz cursos e modifiquei a estrutura do curso para trabalhar com meus pacientes, então eu gosto de montar, e cada caderno, cada curso que eu faço, eu monto um caderno. Eu sou apaixonada por caderno, gente. Inclusive, ontem começou um curso na internet, são 3 dias gratuitos, ontem, hoje e amanhã. Ele chama-se O Livreiro, ele está ensinando a fazer encadernação, né? Simples, do básico. Eu já tentei algumas vezes, deu errado, então eu falei, vou fazer o curso. Eu comecei ontem, né? São 3 dias só. O básico ele vai ensinar e é o básico que me interessa. E esse caderno aqui foi de um curso que eu fiz, né? A respeito dos 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Tem toda a parte teórica e toda a parte que eu fiz também, né, de atividades, porque o arteterapeuta, quando faz esses cursos, ele também tem que fazer as atividades. E é muito bom, como eu já expliquei, a gente aprende, se estrutura, se desestrutura, o que mexe, o que traz de insights e por aí vai. Mas essa é só uma pontinha do que eu queria trabalhar, mostrar para vocês, por conta dos comentários que tiveram ontem. Mas por que você pegou um caderno, né, para começar essa atividade sua, um caderno já pronto, que você não vai mexer? Porque o objetivo dessa semana, ele não é trabalhar com o caderno, com a confecção do caderno, com como se faz um caderno, caderno artesanal. Não é esse o objetivo. O objetivo é eu trabalhar, ensinar para vocês 7 técnicas que vocês podem, nessa semana, trabalhar para desestressar. E vamos lá? Então, eu vou virar a câmera e eu já volto. Olá, pessoal, então vamos começar. Aqui está o meu caderno, eu vou abrir na minha primeira página do dia, está aqui. Já selecionei os materiais que eu vou trabalhar, então eu selecionei aqui uma caneta, um marcador permanente. Eu tenho nesse marcador 2 pontas, uma ponta mais fina e uma ponta que é 0,4 e uma ponta 1,0, que é com ela que eu vou trabalhar. E eu escolhi desse molho aqui de lápis de cor, que eu vou inclusive tirar, eu escolhi estas 5 cores. E são elas que eu vou trabalhar.
Bom, o que que eu preparei hoje para trabalhar com vocês? Eu pensei muito numa atividade que eu trabalhava com os alunos, quando eu dei aula, né? E era uma atividade que eles gostavam bastante, porém diferente aqui hoje, é bem diferente. Lá eu pedia para que as crianças ou pintassem o dedo com a canetinha e fossem carimbando no caderno, ou eles passavam o dedinho dentro da tinta guache e carimbavam no caderno várias vezes até perder a cor da tinta. Eu voltava lá e trocava de cor, a mesma coisa. Aqui com vocês, eu vou fazer diferente. Eu vou usar hoje os lápis de cor. E o que que nós vamos fazer? Bom, de forma aleatória, nós vamos fazer bolinhas. Então, olha lá. Fiz uma bolinha verde aqui. Qual é o tamanho dessa bolinha? Vocês vão perguntar. Gente, o tamanho pode ser o tamanho do seu dedo, da digital do seu dedo, olha. Tá, joia? Então, eu vou fazer uma bolinha lá. Vou fazer uma bolinha aqui. Uma outra bolinha aqui. Uma outra bolinha aqui. Gente, me perdoa se a câmera tá balançando um pouco, porque os meus recursos ainda são precários, tá bom? Vou trocar de lápis, vou fazer uma outra bolinha. Uma outra bolinha. Beth, mas eu tenho que fazer só bolinha de pé? Não, gente, olha aqui. Faço bolinha deitada também. Vou fazer algumas verdes. Eu vou preencher de bolinhas e eu já volto com vocês. E eu queria mostrar para vocês as bolinhas. Eu fiz, inclusive, algumas mais redondinhas aqui, tá vendo? Olha, verde, azul, tem uma amarelinha perdida por aí, laranja, tá? Eu resolvi circular com mais forte, né? Deixar um pouco mais forte a beiradinha dos desenhos, das manchinhas, tá bom? E agora a gente vai começar a trabalhar. Então, como eu falei para vocês, né? A gente vai precisar de uma caneta permanente, ou serve canetinha também, né? É que eu tenho material, porque eu faço pintura, desenho de mandala, então eu tenho todo esse material. E eu gosto muito dessas canetas, então vamos lá. O que que eu vou ter que fazer com essas bolinhas? Depois que eu preenchi, vocês viram que eu não ultrapassei, não deixei passar o limite, porque eu quero focar nesse centro do papel, esse é o meu objetivo, né? Então, eu vou começar a fazer os desenhinhos. Então, vamos lá. Eu vou começar com esse aqui de cima, então. Eu vou colocar um tracinho, vou tentar deixar bem certinho. Deixa eu colocar minha luz aqui em cima para melhorar, né? Eu vou colocar, fazer um tracinho, olha, como se estivesse dando a volta. E aqui ele vai segurar um coraçãozinho. Eu vou colocar 2 olhinhos, colocar uma boquinha e vou fazer o pezinho. Como se ele estivesse pulando, por isso que eu fiz tremendo, tá? Esse aqui, vou fazer ele
com os bracinhos pra cima. Pulando. Esse aqui. É simples, tá? Bem simplesinho. Que eu vou fazer um sapinho. Esse aqui, eu vou fazer como se ele tivesse pulando dentro da piscina. Toda vez que fizer esse olhinho aqui, é sapinho, tá, gente? Vocês vão criando, tá, gente? Ele tá pulando, por isso que ele tá com as perninhas pra cima. Deixa eu ver. Ontem à noite, eu fiquei até meia-noite fazendo os meus modelinhos. Depois eu mostro pra vocês. Esse aqui, ele tá ouvindo um fone. Deitadinho, ouvindo um fone. Posso fazer outras coisas também, tá? Posso criar outros elementos. Eu já vou fazer alguns aqui para vocês verem. E não tem muito esse negócio de ficar, criando coisas elaboradas, etc, etc, tá joia? Olha. Esse aqui usa óculos. Vamos ver. Esse aqui, ela tá dando uma risadinha meio desconfiada. Então, eu vou fazer assim. A boquinha e a mãozinha na boquinha. Esse aqui tá ensaiando uns passos
de dança. Ele também usa óculos. Tá olhando pro outro lado, olha. Tá alegre. Então, ele tá ensaiando uns passos de dança. Me lembrou, inclusive, o mago do tarô, que fica com uma mãozinha pra cima e uma pra baixo. Bom, vou fazer um pirata. Deixa eu ver aqui. Aquela fita na cabeça do pirata. Um olho bom e um olho tampado, né? Que o pirata tem. Um piratinha. Vou fazer uma menina. Chapeuzinho. Cabelinho cacheado. Ela tem bastante cabelinho cacheado. Tá caindo, inclusive, aqui em cima do rostinho. Tem uma franjinha também saindo pra fora do chapeuzinho. Tá? Vou fazer o passarinho aqui em cima, porque já tá acabando os meus círculos de pé. Então, 3 penachinhos aqui. O rabinho. A perninha. Asinha. O biquinho. Uma joaninha. A joaninha tem aquela parte aqui em cima que é pretinha. Gente, quando eu fazia esse trabalho com os alunos, nossa, parecia tanta coisa bacana. Joaninha tem uma divisão, tem algumas pintinhas. Depois eu fazia moldura para os quadros. Ficava muito bonitinho. Deixa eu ver. É uma carinha surpresa, olha. Então, eu coloco os 2 olhos bem pertinho, a bolinha bem estatelada, tá bom? Uma sobrancelha saindo pra fora e uma boca arredondada bem grande. Ele pode estar bravo também, sabe? Brigando com alguém. Né? Bom, deixa eu ver. Vou fazer uma única carinha triste, tá? Então, eu vou... Porque não vamos desagradar ninguém, né? Às vezes tem gente que tá quer falar sobre as tristezas, então nada impede você de fazer esse trabalho. Gente, eu acho que saiu um pouco fora da câmera, viu? Fui me empolgando e esqueci de olhar a câmera, tá? Mas eu vou tirar a foto aqui pra vocês. Então, olha, essa boquinha triste, ele tá com a mãozinha aqui pra baixo, pra baixo, assim, cruzadinha na frente, né? E a perninha, olha. Uma única carinha triste, tá? Vou fazer um polvo. O polvo, ela tem uma espécie de uma sainha aqui, tá? Tem 4, 1, 2, 3, 4 e 4 do lado de cá. 1,
2, 3, 4. E aí, eu coloco o olhinho. Fiz um polvo meio pensativo. Não conseguiu nenhuma comidinha hoje. Vou virar aqui. Fazer um outro aqui, olha. Uma senhorinha com cabelo black tie. Tá bom? Perninha. Mãozinha aberta. Tá? E o cabelinho encaracoladinho. Tá? Vou fazer um passarinho. Que eu amei fazer esse passarinho. Eu lembrei de um aluno. Foi por isso que eu fiz esse passarinho. Ele é um passarinho que, apesar de estar alegrinho, ele levou um soquinho no olho. Foi isso que o aluno falou. Tá? Deixa eu virar aqui nas minhas amostras, ver o que eu ainda não fiz pra vocês verem. Vou fazer um outro sapinho. E esse sapinho, ele tá correndo. Olha lá, um pezinho mais distante, um bracinho lá longe, distante. Bracinho pra cima, dando um sorrisinho. Tem mais espaço aqui. Deixa eu ver a câmera aqui, que eu esqueço de olhar. Vou fazer um ovo andando. Então, olha lá. E esse ovo, ele tá com a mãozinha na cintura. Tá? Deixa eu ver se tem mais lugar aqui. Tem mais esses aqui. Praticando natação. Nadando. Temos mais esse aqui. Vamos fazer aqui embaixo, olha. Deixa eu ver se tá aparecendo, tá? E o último é esse azulzinho. Vou fazer mais um sapinho aqui. Pronto. Olha aí. Essa é a nossa atividade de hoje para desestressar. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que também vai gostar, me segue e eu vou postar as fotos lá no meu Instagram, tá, joia? E até amanhã, na série número 2 desses 7 dias com arte desestressante. Gratidão por você estar aqui e ter me acompanhado. Até a próxima!